Mais Economia com o Alan Gani, que vai falar agora, gente, que o núcleo da inflação do consumo nos Estados Unidos acelerou agora em junho para 0,2%. Gani, por quê? E por que isso é preocupante para nós aqui no Brasil? Exatamente. Basicamente, os Estados Unidos têm dois índices de inflação. O CPI, em português CPI, muito equivalente ao nosso IPCA aqui, e o tal do PCI, né? Que não tem nenhum equivalente no Brasil, mas é o índice de inflação queridinho do Banco Central norte-americano. Então, quando esse índice ele vem acima do esperado, existe a possibilidade, como aconteceu, né, o tal do núcleo do PCI, e principalmente puxado pela inflação de serviços, quando ele vem acima do esperado, Lívia, existe a possibilidade do Banco Central nos Estados Unidos manter a taxa de juros elevada por mais tempo. Lembrando que a taxa de juros nos Estados Unidos, a taxa básica, está em 5,5%. Há uma expectativa de queda no mês de setembro. Então, se o índice piora, se a inflação ainda não está sob controle, pode ser que isto fique para novembro, né? E aí traz pressão no dólar, porque os juros elevados nos Estados Unidos aumenta o prêmio para investir lá nos Estados Unidos, na renda fixa, e aí aumenta a demanda por dólar, pega aqui no Brasil. Aparentemente, apesar do índice ter vindo aí acima do esperado, Lívia, o mercado não reagiu tão negativamente. Pelo contrário, né? As bolsas ali, os futuros de índice de derivativos estão subindo, estão operando no positivo e não mudou a probabilidade de queda no mês de setembro. Vamos ver ao longo do dia como é que vai reagir e se vai ter impacto aqui no dólar. Sim, a gente tem que observar. Agora eu queria te ouvir a respeito de uma reportagem que nós mostramos agora há pouco. Na verdade, foi uma participação ao vivo da Luciana Verdolim, a respeito dessa expectativa de muitos economistas e até integrantes, né, do próprio governo, de que talvez esses 15 bilhões de corte de gastos que foram anunciados não serão suficientes para o cumprimento da meta fiscal agora de 2024. Queria te ouvir sobre isso, se você faz parte desse time que se preocupa com isso e acredita que vai ser preciso ir além desses 15 e de que forma isso aumenta a preocupação para 2025? Lívia, eu faço parte, sim, daqueles mais pessimistas. Eu acho que tinha que contingenciar muito mais. Porque, veja, o contingenciamento resolve o problema momentaneamente. Então, a gente, né, se cortar lá 30 bilhões, talvez 40 bi, a gente consiga cumprir a meta de déficit zero. Mas déficit zero é muito pouco. Mas os 15 já de cara não serão suficientes? Não serão suficientes. Não serão suficientes. Falta dinheiro. Tem que chegar a 30, 40. Tem que chegar a 30, 40. Aí a gente conseguiria falar em déficit zero. Mas veja que déficit zero, dado o estrago nas contas públicas brasileiras nos últimos anos, na última década, se a gente pegar desde 2014, é muito pouco. A gente já está falando aqui de superávit primário, né? Excluindo as despesas com juros, o governo fechar no positivo. Então, o que precisa? Atacar o gasto do ponto de vista estrutural. Então, voltar com os mínimos constitucionais de saúde e educação, que atrela o gasto de saúde e educação com a receita, isso torna o gasto crescente. Indexação, que também é algo muito atrasado. Então, você faz uma indexação de benefícios previdenciários, benefícios sociais ao salário mínimo, só que o dinheiro não é infinito, o orçamento é limitado, né? Então, se cresce esse tipo de gasto, aumenta o salário mínimo, isso se torna explosivo lá na frente, né? Então, o problema tem que contingenciar mais, mas também tem que ter reformas no Congresso Nacional que acabem com essa natureza crescente e explosiva do gasto público. Caso contrário, não vai ter dinheiro lá na frente para benefício social, para previdência, né? Tem agora. E lá na frente, como é que fica? Não garante a sustentabilidade das contas públicas, Lívia. Gasto tributário, é preciso olhar para isso também, mas o lobby no Congresso dificulta isso. Não, e outro ponto, bem lembrado, e também subsídios, que é uma vergonha no Brasil, né? Porque daí também tem uma série de empresas com a ajudinha do governo, né? E que entregam muito pouco, diga-se de passagem, alguns setores entregam, outros setores não. E com a ajuda do governo, né? Vai ali com a bengala do governo e é muito dinheiro para subsídio. Então tem que ter um corte geral, um pacto da sociedade pela austeridade fiscal, porque é bom para a população. Isso vai possibilitar uma queda de juros mais expressiva no Brasil. Alan Gani, muito obrigada. Até.